Amigos da TVC Rio, leitores do site Tribuna da Imprensa Livre, estamos iniciando mais um programa Tribuna na TV com o apoio cultural da Faculdade Pinheiro Guimarães e da Cachaçaria Magnífica. Hoje conosco, uma figura que vai levar luz a essa questão da SEDAI, da privatização, da qualidade da água. Está conosco aqui um engenheiro, ex-presidente da SEDAI, Cid Cury. Cid Cury é um especialista, engenheiro também na área de sanitarista e de cálculo de estrutura. Não é isso, Cid? Já com muitos anos e um certo know-how nessa questão. 43 anos como funcionário de uma empresa não é pouca coisa, meu amigo. Obrigado pela participação. Cid, me explica uma coisa, vamos direto no que é mais crucial. A qualidade da água no Rio de Janeiro, nessas últimas 2 semanas, tem se mostrado inferior ao que ela apresentou ao longo dos anos, desde a construção do Guandu, que foi uma coisa monumental, a construção do Guandu, um negócio maravilhoso para o Rio de Janeiro, que passava por problemas nos anos 60 em relação à água na cidade, a demanda era muito carente de uma água boa e tudo mais, e não conseguia atender, inclusive, a população. Fala uma coisa, o que aconteceu de fato, você como ex-presidente da SEDAI, você entende muito dessa questão, com a água na cidade do Rio de Janeiro nesses últimos tempos, querido? Fala um pouquinho para o nosso espectador. Obrigado pela participação. Obrigado, Mazola. Obrigado por ter me convidado. É uma honra estar aqui nesse teu programa, Tribuna na TV. E quero dizer aos espectadores que Cid Cury foi um dos homenageados do Prêmio em Defesa da Liberdade de Imprensa, dos Direitos Humanos, das Boas Práticas Sindicais, da Democracia e do Terceiro Setor, no dia 22 de novembro na OAB. Então ele está muito qualificado porque é um cara que atua permanentemente em defesa do cidadão contribuinte eleitor brasileiro. Cid, fala um pouquinho da qualidade da água no Rio de Janeiro, por favor. Pois não. A água da SEDAI, ela se ombreia com as melhores águas do mundo. É uma água que atende rigorosamente aos padrões preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Ocorrem fenômenos naturais, né? Em 2001, ocorreu um fenômeno parecido. O fenômeno é relativo à explosão das algas. Há um boom de algas e com esse excesso de alga na água é produzida uma substância que fica na água chamada geosmina e que não é deletéria à saúde. Não traz nenhum problema de saúde para a população. Claro que isso é um fenômeno passageiro, acontece... Geralmente no verão, né? No verão, geralmente com excesso de chuva, carrega substâncias orgânicas para dentro da água, para dentro do rio, não é? E aí o fenômeno ocorre. Isso acontece muito nas lagoas da Barra da Tijuca. Lagoas da Barra da Tijuca também ocorre. Então tem que compreender, tem que ver, dá realmente assim um gosto leve de terra. Então quem não tem assim tolerância a isso, pode durante alguns dias tomar água mineral, mas na comida não chega a dar o gosto. Pode fazer a comida sem problema. Claro que a água que vem um pouco mais turva, aí tem que esperar decantar, pegar a parte que já está transparente, né? Se quiser ferver, pode ferver, mas a água não vem contaminada, né? Então, esses zaps que estão correndo por aí, essas mensagens, que convidam especialistas que não têm nenhuma informação sobre a SEDAI e ficam inferindo corretamente sobre tudo que pode ser. Então, quem é especialista em água vai dizer tudo que pode ocorrer com a água. Claro. E algumas coisas que podem ocorrer com a água, que não é o caso, são coisas graves, né? E o pessoal vem realmente estendendo isso, insistindo nisso, trazendo especialistas que não são nem do Rio, às vezes, e isso tem um objetivo. O objetivo é criar um clima junto à população favorável à privatização da SEDAI. Então estão lançando mão de fake news, de notícias, vamos dizer assim,
para criar temor, para criar um pânico na população, porque a gente sabe que está hoje, de novo, colocado uma agenda de privatizações pelo governo federal, e a ideia seria, inclusive, então, tentar vender o mais rápido possível, entregar a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Essa é a tua afirmação, Cid? Olha, Mazola, eu creio que sim, porque a mídia, a grande mídia, a mídia de massa, é privativista, né? Então, eles encontram respaldo na mídia para fazer isso. Isso aí, Mazola, para você entender, é a mesma coisa que você chegar a um médico, perto de um médico, dizer assim para ele, olha, eu tenho um amigo que estava com uma dor aqui do lado direito, o que pode ser? Aí ele começa a dizer, pode ser que ele teve uma contusão, pode ser que ele esteja com dor por causa da vesícula, um monte de coisa, né? Pode ser câncer, ele pode estar com um tumor, aí é muito grave. Claro. Então você fica falando tudo que pode ser. Claro. E aí a Não população, vai, exatamente, e aí a população, como eu tenho recebido aqui, pô, faz mal, eu posso beber a água, será que tem problema? Gera um pânico, a população está meio que em pânico, né? E aí eu fico explicando, então... Afasta turista da cidade. Exatamente, e a SEDAI emitiu uma nota esclarecedora, trata-se exatamente daquilo que está lá na nota que aconteceu. Isso já aconteceu em outros estados, já aconteceu em São Paulo, no Rio Grande do Sul, aconteceu no Rio de Janeiro em 2001. Então é um fenômeno natural e nós temos que conviver com isso. Não tem jeito. Cid, vamos falar da administração, da questão de planilha da SEDAI. Justifica-se uma privatização hoje, uma empresa que dá lucro? Como é que você vê isso? Olha, tem coisas que ficam até assim incompreensíveis, não é? Quando foi feito aquele acordo para o regime de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro estava muito mal, no governo Pezão, o governo anterior. Então o governo federal exigiu que se colocasse para fazer o regime de recuperação fiscal a privatização da SEDAI. Ora, a SEDAI era lucrativa, e ainda é. Está mais lucrativa ainda do que antes. Então, por que vender a SEDAI ajuda a recuperar o Estado financeiramente? Qual é a explicação? O Estado recebia, naquela época, em torno de 100 milhões de reais por ano de dividendo. O Estado não colocava um centavo na SEDAI. A SEDAI não onerava, nem onera, o orçamento do Estado em um centavo. Por que para recuperar o Estado tem que perder os 100 milhões de dividendo, naquela época, e vender? Qual é a justificativa? Impressionante. Não tem justificativa. Por quê? Se você disser assim, não, eles não tinham dinheiro nem para pagar pessoal, realmente atrasaram o pessoal e tal. Então, pensou-se em vender a SEDAI, falaram em 3 milhões e meio, depois falaram em 5. Ora, a folha do Estado variava entre 2 bilhões e 100 e 2 bilhões e 600. Então, daria para pagar um mês, 2, mas e depois como é que faz para pagar? Então, olha só, o que fica inexplicado? O que é incompreensível? Ainda querem vender o petróleo, que também seria uma outra forma de manter a administração azeitada e pagando os funcionários. Exatamente. O Estado contava com o petróleo a um preço. Royalties, né? Os royalties. Exato. Aí abaixou. Agora o Estado tem que se equacionar. Correto. Mas, numa situação dessa, a pior coisa que podia acontecer seria vender a SEDAI. Entendi. Porque pode causar até mais despesa para o Estado. O Estado não resolve o problema financeiro e ainda vai ficar com mais despesa, conforme eu vou explicar aqui agora para você entender. É um contrassenso total, uma argumentação Total. furada, né? O que acontece? Não é o problema do Estado, quando isso foi colocado no regime de recuperação fiscal, ainda está até hoje, embora o governo atual está tentando renegociar. Parece que está conseguindo retirar isso do regime do RRF, né? Olha só, não era o problema do Estado, não era que tinha uma dívida que não conseguia pagar, mas a entrada é igual à saída. E aí vende a SEDAI, paga a dívida e fica com a entrada igual à saída. Então era um problema de aporte pontual de dinheiro. Aí
alguém pode dizer assim, que também não seria o caso, mas alguém poderia dizer assim, ó, então, vende a SEDAI e paga. Só que o que adianta você pagar se o problema do Estado era e ainda é de fluxo de caixa? Correto. Você tem uma saída maior do que a entrada. Então não adianta você arranjar uma entrada pontual de dinheiro. O velho a pagar e a receber. Não tem porque depois, daqui a 2, 3 meses, a saída é maior do que a entrada, continua o mesmo problema. Correto. E você ainda perde os dividendos que o Estado teria. Claro. O Estado tinha os dividendos e perderia. Claro. Agora, esse ano que passou, foi em torno de 350 milhões. Vou explicar por que aumentou. Você é contra a água ser um commodity? Totalmente. A ONU decretou a água como um direito humano e um bem público. Isso não pode virar commodity. Claro. Não é? Agora, por que a venda da SEDAI, além de não resolver, poderia piorar a situação financeira do Estado? Por quê? Pelo seguinte, quando você fornece água tratada, na verdade você está fornecendo uma vacina contra dezenas de doenças que são transmitidas pela água imprópria, a água que não foi tratada. Questão de saúde pública. Questão de saúde pública. Ora, se você vende a SEDAI e no mundo todo que privatizou a água teve que reestatizar, porque um dos 4 motivos principais da reestatização foi exatamente o abandono da população de baixa renda. Nos últimos 10 anos, mais de 270 cidades no mundo foram Não, já passa de 300 agora. Mais de 300 reestatizadas. O mundo continua em plena reestatização. Interessante, né? E para você ter uma ideia aqui, ó, a Alemanha volta a reestatizar serviços públicos, agora está querendo reestatizar a energia elétrica em Berlim. Entendi. Isso daqui você pode achar na coluna do Checkpoint Também Berlim. é um bem básico, né? Energia. Como é que o ser humano vive sem energia? Né? Então o que acontece? Ainda mais em países frios como a Alemanha, imagina. Exatamente. Então o que acontece? Se a população de baixa renda é abandonada, porque quem fornece a água depois de privatizada, agora é um concentrador de renda. Quanto mais ele lucrar, mais dinheiro ele põe no bolso. Certo. O Estado não tem dono. Correto. Não tem um concentrador de renda. Correto. Então o Estado, quando lucra, ele investe em área necessitada. Perfeito. Mas o concentrador de renda particular, e aliás, se não fosse assim, a empresa privada não prestaria nenhum serviço à sociedade. Perfeito. A empresa privada nasceu para ter lucro. Claro, né? claro. Então, E cada vez mais a cada mês, né? Mas isso acontecendo, eles vão ter que procurar água alternativa. E aí vai pegar água imprópria para uso e depois vai entupir os hospitais. Que loucura. Aí o governo perde perde primeiro a jurisdição sobre a água. Claro. Fere a soberania do Estado. Claro. Deixa de receber os dividendos. E ainda vai ter que fazer investimentos na saúde, ter despesa maior nos hospitais para atender a população mais necessitada. Então, qual é a vantagem da privatização? Mais ou menos, eu vou vender a minha casa para ter dinheiro no bolso, para pagar minha comida, mas vou ficar sem casa, vou morar na rua. Coisa do tipo, mais ou menos, mal comparando, né? Mais ou ficar menos isso. bem... Mais ou menos isso. Cid, me tira uma dúvida. Cid Cury, ex-presidente da SEDAI. Você, quando administrou a SEDAI, Cid, foi na época do governador Leonel Brizola? Chagas Freitas. Foi na época do Chagas? 83, foi isso? 82? Foi. Me fala uma coisa, quais eram os grandes desafios naquele momento para a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro? Quais eram os grandes desafios naquele momento? Mazola, essa foi uma excelente pergunta sua. Até para a gente fazer uma comparação com hoje. Porque vai dar chance de eu explicar o quadro, o cenário atual de saneamento básico no Estado, de onde ele vem. Correto. Seguinte, naquela época, houve a fusão em 75. Correto. 1975. Estado da Guanabara. Estado da Guanabara. Claro. E o antigo Estado do Rio tinha lá os seus centrozinhos, dos municípios, mas em volta dos centros era muito pobre. Como era também o Estado da Guanabara, nas zonas periféricas, sim. Muito pobre. Claro. Então,
a situação de saneamento básico no Estado em 1975 era desesperadora. Imagino. Então, quando a SEDAI foi criada... Era esgoto a céu aberto, né? Esgoto a céu aberto. O grande desafio da SEDAI era conseguir trabalhar na base de pronto-socorro. Como é que trabalhava na base de pronto-socorro? Existia contaminações, epidemias localizadas e tinha que sair correndo para resolver a situação com pequenas obras, instalação de alguma tubulação, às vezes até aparente, rapidamente para eliminar aquele tipo de problema. A SEDAI ficou trabalhando na base de emergência de pronto-socorro quase 30 anos. Que coisa. Quando se terminou? Minorou mesmo? Não, agora, quer dizer, você pode dizer que de 8 anos para cá, a SEDAI então começou a poder se planejar, começou a poder fazer uma planificação financeira de modo que pudesse então fazer um plano diretor para ir fazendo os investimentos nas áreas necessitadas. A lata d'água na cabeça diminuiu daquelas senhoras. Diminuiu. Aposentaram a lata d'água. Aposentaram as epidemias localizadas, o corre-corre. Eu mesmo... Barriga cheia de lombriga. Eu mesmo era chefe da divisão que congregava os distritos de águas. Então, nós tínhamos naquela época 25 distritos, em todo o Grande Rio e Grande Niterói. Região metropolitana. 25 distritos. E eu mesmo tive a oportunidade de ver um problema que aconteceu numa área lá do interior de Nova Iguaçu, naquela época. Região muito pobre, né? Região muito pobre, e eu fiquei realmente horrorizado, porque as crianças brincando lá na lama, a água do poço era dessa cor, a cor dessa mesa aqui. Contaminado com coliforme, não? Completamente, as crianças barrigudas, né? E aí fazer alguns poucos quilômetros de instalação correndo, de PVC, do tubo que tivesse. Operação salva-vidas, né, meu amigo? Era salva-vidas. Mas aí comecei a ver, que eu já era presidente, que para atender a essa nova demanda, ou esse socorro, nós não podíamos manter o mesmo volume de produção de água que a gente tinha. Então, naquela época, foi final de 82, conseguimos duplicar o Guandu. Então, foi quando nós fizemos uma outra estação de tratamento ao lado da estação antiga e passamos de 20 metros cúbicos por segundo para 43 metros cúbicos por segundo. A região metropolitana já havia crescido demograficamente bastante, né? Agora, né, recentemente, de 4 anos para cá, a SEDAI está fazendo uma obra enorme na Baixada, são 8 municípios, na Baixada Fluminense, para universalizar o abastecimento de água lá. É uma obra de 3 bilhões e 400 milhões. Colosso. Considerada a maior obra de saneamento aqui na América Latina e está em pleno andamento. Maravilha. Uma obra que está sendo feita com equacionamento financeiro, todo realizado dentro do âmbito da SEDAI. Muito importante. O Estado não põe um centavo. Todo financiamento, tudo. Não onera em nada. Onera em nada. Tudo vai ser feito no âmbito da SEDAI. E agora eu tive a grata satisfação de ler um artigo do atual presidente da SEDAI, o Hélio Cabral, doutor Hélio Cabral, dizendo que a SEDAI está programando para os próximos 4 anos obras no valor de 5 bilhões. E depois ele fala, além disso... Esse aporte todo sai da SEDAI. Sempre. Tudo da SEDAI. Toda obra da SEDAI feita com equacionamento financeiro, realizado no âmbito SEDAI. Se fala em privatizar, hein? Que loucura, né? Você tem uma ideia, a SEDAI ganhou
a imunidade tributária, ano retrasado. Ano passado já transitou em julgado, já tinha transitado em julgado no Supremo. E aí, ano passado, a SEDAI já não pagou o imposto federal. Então, foram cerca de 500 e poucos milhões. Então, é meio bilhão todo ano. Bastante coisa. A ser aplicado em área necessitada, né? Beleza. Então, o lucro da SEDAI, que vinha ali em torno de 300 milhões, 400 milhões por ano, passou em 2018 para 832, parece, ou 35, por aí. E agora 940, parece, ou 30, quase 1 bilhão. E esse dinheiro todo, então, vai ser aplicado. Ele até cita, diz, além disso, eu não sei se o além disso, porque ele estava falando das obras, e o além disso é por causa das obras, ou o além disso é também a parte do dinheiro. 1,5 bilhão para obras em comunidades como a Rocinha, obras também na área de saneamento da AP4, Barra, Recreio, Jacarepaguá. Eu não sei se somar tudo isso dá cerca de 8 bilhões. Eu não sei se o além disso é além das obras que tinha falado ou além do dinheiro que ele tinha citado, além do valor. Então, não sei se é 5 ou 8, mas de qualquer maneira, isso daí é uma coisa muito boa para o Estado. Porque o Estado é o seguinte, mas olha só, a SEDAI atende a 64 municípios. Aí tem as águas de Niterói, não sei o que, aquelas outras empresas que atendem outras regiões. Aí tem as outras águas aí, água São Gonçalo, Imperador, não sei o quê. Mas os 64 municípios, dos 64 municípios, nós temos no município do Rio, 86% da arrecadação vem no município do Rio, da capital. 86% do município. 86%. É muita coisa. É muita coisa. Então você tem os outros municípios, a quase totalidade... Carrega nas costas, é deficitário, exatamente. Então tira daqui, coloca lá, faz o subsídio cruzado. Tem 2 municípios que igualam a despesa, mas às vezes dá um lucro mínimo, às vezes dá uma diferença também para baixo, mínimo. Mas você pode dizer o seguinte, o município que dá lucro é o do Rio de Janeiro. É o do Rio de Janeiro, claro. Então, o município do Rio de Janeiro dá lucro, os outros 63, mas o Estado tem 91 municípios, né, que também merece a atenção do governo, Perfeito, né, claro. mesmo não estando conveniado. Eles não dão lucro, mas tem que se fazer. A iniciativa privada não tem interesse em fazer. Qual o interesse que tem a iniciativa privada em aplicar R$500 bilhão numa região onde esse R$500 bilhão nunca vai retornar? Não faz sentido. Não faz sentido. Me tira uma dúvida. Você está falando muito bem, mas eu queria saber, estamos chegando perto do fim, ligações clandestinas é um argumento que eles gostam muito de utilizar para dizer que a população rouba água, furta água e tudo mais. Isso acarreta prejuízo para a companhia, esses pequenos, vamos dizer, furtos localizados em comunidades e tal, da água? Olha só, existe uma tarifa social. Em região muito pobre, muito carente, que até a tarifa social eles têm dificuldade de pagar. Você sabe que o Brasil está com um desemprego enorme. Claro. Você tem aí 11% de desemprego, né? Então O subemprego também é um negócio subemprego, absurdo. então você tem aí cerca de 13 milhões de desempregados. E aí, mesmo sendo uma tarifa social, cujo valor você olha e diz, puxa, nem isso eles pagam, claro. Mas às vezes eles têm dificuldade. Então, o Estado, que a SEDAI é do Estado, o Estado tem que aturar que esse pessoal vai custar pagar, mas vai pagar. Perfeito. Né? Tem que ter paciência. Claro. Às vezes passa 3, 4 meses sem pagar, aí vai, parcela e paga. Aí a esposa Tinha que ser consegue... subsidiado para as pessoas que estão desempregadas. Exatamente. Né? Consegue um emprego, aí ele vai e diz, não, agora eu já posso pagar. Tem que ter paciência, claro. Porque isso aqui não é Suíça. Perfeito, né? Perfeito. Nós temos que trabalhar e administrar considerando e com base na nossa realidade. Claro. A nossa realidade é essa. Claro. É fruto da nossa história. Claro. E somos um país muito rico
com aquíferos, com tudo isso, e estamos no limiar de uma guerra, parece, até pelo controle da água no mundo, né? Como é que você vê isso? Exatamente, você vê que a China agora, ela está tentando comprar água na África toda, na América Latina toda. Claro. O que pedir, ela paga, ela quer água. Quer ter água. Perfeito. Porque a próxima guerra, aliás, já se fala isso, desde que eu era jovem se fala isso, a próxima guerra não vai ser mais por causa do petróleo, vai ser por causa da água. E aí nós não podemos ouvir isso e perder a jurisdição sobre a nossa água. Porque só 1% da água do mundo, ela é potável, né? Nós temos no Brasil cerca de 18% da água doce do planeta. Então, 18% é muita coisa. É muita coisa. Né? Você perder a jurisdição sobre 18% da sua água é muito triste para a nossa soberania. Claro. Bom, espectadores da TVC Rio, leitores do jornal Tribuna da Imprensa Livre, nós trouxemos à tona hoje esse debate em defesa da água. Água é vida, água precisa ser pública, água é um bem necessário. E eu quero que o Cid dê o último recado aqui, mais um minutinho para a gente encerrar, defendendo a manutenção da água com o Estado. Por favor, Cid, fique à vontade. Eu quero pedir ao nosso querido Mazola que seja um baluarte no trabalho de informar a população a realidade sobre a SEDAI, a realidade sobre a água, a necessidade de proteger a nossa água, a necessidade de a gente estar ao lado da água, que é nossa, e ao lado da água significa estar ao lado defendendo a água pública. Assim que a ONU decretou a água como um direito humano e um bem público. Um direito humano e um bem público não pode jamais virar uma commodity. E eu tenho certeza que o nosso Mazola aqui, querido Mazola, vai trabalhar muito para nos ajudar a informar a população toda a realidade sobre isso tudo. Vender a água do Brasil, vender a água do Estado do Rio de Janeiro, não vai salvar nem o Estado do Rio de Janeiro, nem o país. Leitores, obrigado, espectadores, Cid, e até o próximo programa. Obrigado. E obrigado pelo convite. Obrigado.